Olá, seja toda a gente bem-vinda ao Fumaça. Eu sou Danilo Tomás e falo de São Paulo com Fábio Luiz Barbosa dos Santos. Doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. Fábio Luiz é especialista em América Latina e autor de uma série de livros sobre o continente, entre eles Uma História da Onda Progressista Sul-Americana, Origens do Pensamento e da Política Radical na América Latina e Além do PT, A Crise da Esquerda Brasileira em Perspectiva Latino-Americana. É também coautor dos livros México e os Desafios do Progressismo Tardio e Fronteiras da Dependência, Uruguai e Paraguai. Fábio também é apresentador da série Caminhos Latinos, que narra em podcast a história de cada país latino-americano e caribenho. A série é produzida e veiculada pelo coletivo Pulso Latino. Seja bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, Danilo. Um prazer estar aqui com você, falando com os nossos irmãos portugueses. Bom, Fábio, em 11 de setembro de 1973, as tropas do general Augusto Pinochet derrubam, através de um golpe de Estado, o governo eleito do reformista Salvador Allende, um caso que, aliás, já está para fazer 50 anos. O novo governo do Pinochet foi o primeiro experimento neoliberal no mundo. Os efeitos das suas políticas permanecem até hoje na sociedade chilena, mesmo após a queda do regime em 1990. Queria entender por que o Pinochet caiu e sua política econômica permaneceu. Essa é uma excelente pergunta, Danilo. Vou começar chamando a atenção para esse aspecto que você notou, porque o Chile é muito conhecido internacionalmente pelo caráter, vamos dizer, do terrorismo de Estado implementado pelo regime do Pinochet. No entanto, a singularidade do Chile no contexto das ditaduras latino-americanas não é essa, infelizmente. O terrorismo de Estado foi praticado por diversos outros estados nesse contexto. A singularidade é justamente que é o país que implementa políticas que a gente poderia chamar de fundamentalistas neoliberais de maneira pioneira em todo o mundo, de modo que uma autora como a canadense Naomi Klein, que não é alguém que tem um interesse particular pela América Latina, mas ela vai estudar o Chile para discutir o que ela chama de capitalismo de choque, o capitalismo de desastre, não é? Então, o governo... E ali havia uma relação entre uma coisa e outra, quer dizer, uma relação entre a violência política e o que a gente poderia chamar de violência econômica, né, decorrente dessas políticas neoliberais. Em que sentido? Porque esse neoliberalismo radical, ele produziu uma espécie de reformatação da sociedade chilena. Quer dizer, o seu objetivo, mais além de modificar completamente a estrutura produtiva do Chile, que era um país que estava orientado para um processo de industrialização, desenvolvimento nacional, uma reforma agrária feita pelo Allende, passa a ser um país orientado para fora, né, de liberalização econômica e, portanto, com um cálculo que era essencialmente o seguinte: o Chile é um país com uma população relativamente pequena, dotada de uma riqueza excepcional de recursos naturais. Então, por que a gente vai fabricar aquilo que a gente pode importar, se a gente pode importar, conseguir divisas em razão suficiente, em quantidade suficiente para esse modelo? Então, um pouco essa foi a reorientação. Mas, ao mesmo tempo, né, as políticas neoliberais, do ponto de vista das relações sociais, do ponto de vista das políticas sociais, por exemplo, saúde, educação superior, né, elas produzem, e também das relações de trabalho, elas reorganizam, radicalizam uma sociabilidade concorrencial, ou seja, que não tem mediações entre entre a dinâmica de concorrência do capital e a dinâmica de reprodução da sociedade, a reprodução da vida, né? Então, isso produz uma sociedade
bastante atomizada, individualizada e marcada, então, por essa dinâmica concorrencial. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: chega nos anos 90, o Chile, que era um país que tinha uma das principais, vamos dizer, organizações operárias, né, de trabalhadores na América Latina, é um país que praticamente não tem mais sindicato. É um país que hoje, quando eu tive eu me lembro conversando com um líder há uns 5 anos lá no Chile, ele dizia o seguinte: olha, aqui é um país onde falar de greve é que nem você falar de sexo num convento. Quer dizer, então há um reordenamento do tecido social numa direção de individualização, pulverização e concorrência radical entre as pessoas, né? Então, o neoliberalismo chileno, ele deve ser entendido mais do que uma política econômica. Ele construiu um modo de vida, né? E é um modo de vida pervasivo, né? Quando termina a ditadura, né, nos anos 90, a gente deve lembrar que ela terminou por meio de um plebiscito que teve um resultado surpreendente, né? Porque, afinal de contas, o Pinochet promove um plebiscito, né? Para uma consulta se ele vai continuar ou não no poder, e é difícil ditaduras perderem plebiscitos que organizam, mas esse foi o caso. Ele ensaia se manter no poder, e aí os próprios Estados Unidos, colegas militares, falam: Pinochet, o seu tempo passou, era o fim da Guerra Fria, ele apeia do poder, mas antes disso ele se constrói toda uma institucionalidade que vai, vamos dizer, ser um arcabouço de uma transição que não modifica, né? A gente pode dizer assim, que do Chile, depois da ditadura, ficou tudo menos a ditadura. O que eu estou querendo dizer, né? O pilar dessa institucionalidade é uma Constituição, né, feita, remodelada e aprovada sob a ditadura, né? Essa é a Constituição que no Chile se está tentando mudar no presente, né? É uma Constituição, então, feita pela ditadura, né? Mas, além disso, há diversos elementos, como, por exemplo, o Pinochet, ele continuou como comandante do Exército, quando termina, né, das Forças Armadas. Ele cria a categoria de senador vitalício, e entre os senadores vitalícios é ele mesmo. Enfim, é toda uma arquitetura, um arcabouço, né, jurídico, institucional, que faz com que, por exemplo, as condições para se mudar a Constituição exige uma maioria qualificada de votos, né? Que o sistema eleitoral chileno, que vai ser chamado um sistema binominal, que aqui eu não vou explicar nos detalhes, mas, em grosso modo, ele favorece um sistema que você vai ter 2 grandes blocos. Então, ele dificulta qualquer dos 2 grandes blocos, né, ter mais ou menos que nem republicanos e democratas, para fazer uma má comparação assim com os Estados Unidos. Dificulta você ter uma maioria de mais de 2/3, né? Então há toda uma arquitetura pensada por uma figura sinistra chamada Jaime Guzmán, que termina, inclusive, sendo assassinado ou ajustiçado, como diziam os revolucionários chilenos nos anos 80, né? Armou. Então, mas, além disso, há um segundo elemento que acho que é importante de salientar, que é que há uma narrativa, né, de êxito econômico do modelo. Então, há uma narrativa que tem muita repercussão internacional, né, que é mais ou menos assim, que o Chile, que a ditadura do Pinochet exagerou na repressão. Claro, isso foi um absurdo, inaceitável, mas eles acertaram na economia, né? É claro que vão ter raciocínios como esse da Naomi Klein, que vão mostrar que uma coisa está ligada à outra. Você só pôde produzir essa reformatação da sociedade chilena porque teve a violência, o terrorismo de Estado. Mas, em qualquer caso, o ponto é o seguinte: o que eu estou querendo chamar a atenção para você é o seguinte, é que, se a gente olha do ponto de vista dos índices econômicos, a trajetória chilena, não tanto nos anos 70 ou começo dos anos 80, porque o Chile é o país que sentiu de maneira mais forte a crise da dívida no começo dos anos 80, teve que dar uma marcha ré, estatizar bancos, fazer uma série de privatizar a previdência para poder ter de recursos para bombear para os bancos, enfim. É uma série de turbulências, mas do ponto de vista, digamos assim, da modernização dos padrões de consumo e dos índices de crescimento econômico, é possível contar uma história, vamos dizer, de êxito desse modelo, quando a gente, vamos dizer, baseado estritamente em dados, né? Então, o ponto que eu estou querendo dizer é que, quando termina a ditadura, mesmo aqueles que fizeram oposição, né? E aí quem vai assumir o governo é uma coligação de partidos chamada Concertação, que vai juntar
o que era o Partido Socialista do Salvador Allende, que foi completamente desfigurado, né? Assim como a sociedade chilena foi desfigurada e reformatada, o Partido Socialista virou um gestor da ordem, né? Aliado com a democracia cristã, que seria o partido de centro naquele contexto, né? Então, esses partidos, as suas principais lideranças, eles, de alguma forma, então, endossam há uma adesão a essa narrativa de que o modelo chileno ele é exitoso e, portanto, não deve ser mexido. A gente deve lembrar também que era o contexto ali do começo dos anos 90, em que o neoliberalismo estava sendo implementado em outros países da América Latina, em diferentes ritmos e tempos, mas, digamos assim, era a moda, né? Então era como se o Chile estivesse ali à frente do seu tempo, né? Então você tem essa, vamos dizer, eu acho que dá para sintetizar o espírito também numa fala do primeiro presidente chileno depois da democratização, que é o Patrício Alvim, que ele diz assim, quando vai ter a questão do julgamento dos crimes da ditadura, ele fala assim, nós vamos fazer a justiça na medida do possível. Então há um misto entre de adesão e acomodação a uma ordem da qual esses partidos que antes eram oposição passam a ser gestores. Fábio, a partir de 2006, os estudantes chilenos começam a protestar já contra o primeiro governo da Michelle Bachelet, que é justamente da concertação que fica no poder até 2010, né, quando ela vem a ser substituída pelo Sebastián Piñera, né, que vem a ser também o primeiro presidente conservador. As manifestações ao longo desses anos, elas avançam e recuam e explodem em 2019 no segundo governo do Sebastián Piñera. O que faz com que essas manifestações cheguem ao ponto de uma insurreição social no Chile? É importante destacar vamos dizer, a intensidade desses protestos que de fato é uma verdadeira insurreição. E uma insurreição, né, que eclode em outubro, se continua por novembro, o governo chileno faz de tudo, bota tanques na rua, estado de sítio, todo tipo de repressão, depois parte para uma negociação, uma pactuação, que é o que vai dar origem ao processo constitucional que o Chile vive depois, né? Mesmo assim, aí vem a pandemia e mesmo assim as ruas continuam ocupadas. Portanto, é uma verdadeira insurreição, né? E que criou... 2 milhões de manifestantes, né? No que no Chile é um... E de maneira continuada, e que abriu vários espaços de experimentação política nova, de criação em todos os sentidos, nas artes, na cultura, de experiências comunitárias. Então, um verdadeiro laboratório, vamos dizer, de experimentação social, que tinha como um elemento comum, eu arriscaria dizer, justamente construir laços sociais contraditórios àqueles que o neoliberalismo tinha implementado no Chile, né? Então eu comentava com você antes de que o neoliberalismo chileno é mais do que uma política econômica, ele é uma forma de vida, né? E eu dizia também que a história chilena pode ser contada por meio dos índices econômicos e que aí é possível construir uma narrativa que tem muitos problemas, eu devo dizer, né? Mas é possível construir uma narrativa de êxito. Porém, há uma outra forma de contar a história do Chile, que é o quê? Pensar que são crianças, né, que quando nascem vão na escola, então precisam, enfim, é uma escola que já é mercantilizada, que aí quando eles vão para a faculdade, para a universidade, eles precisam se endividar por meio dos créditos, que elas foram implementados em uma escala massiva pelo governo socialista chileno, né, o crédito universitário, crédito de auxílio estudantil, portanto uma universidade que endivida, aí ele vai para um mercado de trabalho no qual não há estabilidade, portanto, a maior parte dos chilenos tem que fazer vários trabalhos sem qualquer estabilidade. Mesmo alguém que trabalha no setor público no Chile muitas vezes emite nota, como a gente fala aqui no Brasil, quer dizer, ele é como se fosse uma microempresa prestando serviço, portanto, ele não está contribuindo para uma seguridade social. Então, se ele tem uma doença, qualquer coisa, ele não tem renda, né? Portanto, é uma existência extremamente incerta, né? Que quando
chega na aposentadoria, vai descobrir, vai se deparar com uma situação em que o Chile paga as aposentadorias que foram completamente privatizadas nos anos 80, né, administradas por fundos de pensão que pagam aposentadorias miseráveis, que foi uma das coisas que os chilenos foram descobrindo ao longo dos anos 2010, 2011, né, que foi um dos elementos que convergiu, né, nesse mal-estar. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: então, é uma existência em que a escola endivida, o trabalho, a dívida disciplina o trabalho, né, e depois a aposentadoria não te safa nem das dívidas, nem do trabalho. Portanto, é uma existência extremamente insegura, incerta, angustiada, na qual a maioria dos chilenos tem medo de qualquer coisa, por exemplo, um problema de saúde que pode, além do problema de saúde em si, pode quebrar a família financeiramente, né? Então, essa existência incerta, concorrencial, né, profundamente mercantilizada, é que estoura, né, o mal-estar contra isso, que tem várias dimensões. Você falou da revolta, né, dos estudantes em 2006, então as revoltas chilenas foram vindo num crescendo, né? Depois teve revoltas em 2011, revoltas estudantis, depois vieram as revoltas do não AFP, que são as administradoras do fundo de pensão, que são as revoltas dos idosos que estariam aposentados, e então cada uma delas, digamos assim, todas elas movidas, é uma revolta contra algum aspecto dessa sociabilidade neoliberal, né? E acho que esse mal-estar, então, ele aflora ou explode, né, nessa rebelião de 2019, que então como é que isso vai se expressar? São nessas milhares, né, de formas criativas de construir outras sociabilidades, expressões artísticas, culturais que afloram nesse contexto. E acho que o fato também de tanto, porque assim, a Bachelet começou no primeiro governo da Bachelet, que não respondeu, veio o governo Piñera, que não respondeu a essas manifestações, depois a Bachelet voltou e não respondeu a essas manifestações, e aí explodiu de vez no Piñera, né? Eu acho que isso aí você está chamando a atenção para um fato que eu acho que pode ser encadeado com uma discussão mais ampla sobre a América Latina, né? Que se a gente observa a história da América Latina no começo do século XXI, a maior parte dos países, vamos dizer, teve uma inflexão para a esquerda, governos de esquerda ou de centro-esquerda, aquilo que pode se chamar de governos progressistas, né? Daí que eu falo no meu livro de uma onda progressista, né? Estamos falando da eleição do Chávez em 98, depois vem o Lula no Brasil, Morales o Kirchner na Argentina, o Tabaré Vázquez Frente Amplo no Uruguai, Morales na Bolívia, o Equador, Paraguai e assim por diante. Poucos países ficaram, vamos dizer, fora desse movimento. Um deles é precisamente o Chile, né? Porque no Chile, como a gente comentou antes, o que seria a esquerda, né, que era o Partido Socialista, estava integrada à Concertación, que era, vamos dizer, o bloco que comandou o Chile até 2010, né? E os primeiros governos, a presidência foi da Democracia Cristã, depois, a partir do Ricardo Lagos, em 2000, foram presidências socialistas, e a figura mais conhecida é a Michelle Bachelet, que foi presidenta 2 vezes, né? Então, o ponto que eu quero dizer é o seguinte: no Chile não havia... Eu acho que se a gente pensar que uma insurreição é uma resposta, vamos dizer, extrema para um mal-estar social que não vê, vamos dizer, outros encaminhamentos no curto prazo, né? É como se a gente pensasse assim, que ninguém vai fazer uma cirurgia, se pode tratar com acupuntura ou com homeopatia, né? Se a gente pensar, no Chile não se vislumbrava uma alternativa dentro da institucionalidade, né? Em outras palavras, o Chile não tinha um passado progressista para reivindicar. Aqui, por exemplo, a gente pensa uma comparação com o Brasil, no contexto do Bolsonaro ou da pandemia, né? Toda a devastação produzida, o desastre sanitário, 3.000 mortes por dia, né?
e, no entanto, e quando começa a ter uma certa, né, uma mobilização, né, ou mesmo durante o curto governo do Temer, né, a perspectiva de que o PT, na figura do Lula, possa regressar à presidência, ela, de alguma forma, ela serve, ela ajuda, né, a, vamos dizer, a dar alguma esperança de que você possa ter um alívio dessa situação que não exija uma revolta desse porte, né? Então isso, veja você, a gente talvez vai falar de alguns outros países. Pensem, não é coincidência que os países em que houve rebelião na pandemia na América do Sul foram aqueles países que não tiveram governo progressista no começo do século XX, começo do século XXI. Foi no Peru, onde eles derrubaram um presidente, na Colômbia e no Chile, né? Também houve uma rebelião no Paraguai, que é o país onde o progressismo é mais fraco. É o único país que o presidente Lugo foi derrubado, não concluiu o seu mandato. Foi o único lugar onde o progressismo não fez o seu sucessor, não ficou vários mandatos no poder, né? Então, daí a gente intui que há uma certa, digamos assim, correlação, né, entre rebelião, uma correlação negativa entre rebelião e progressismo. A sugestão é que enquanto mais esperanças, digamos assim, se depositam, né, num retorno, num encaminhamento da crise por meio de uma alternativa progressista, menos chances são da política destampar nas ruas na forma de uma rebelião. Agora, na esteira das manifestações, o ex-líder estudantil, uma das figuras das manifestações, Gabriel Boric, foi eleito em dezembro de 2021. O presidente formou um ministério paritário em termos de gênero, apelou à figura simbólica de Salvador Allende, mas colocou no Ministério das Finanças o economista Mário Marcel, que ocupava a presidência do Banco Central no governo do conservador Sebastião Pinheira. Nós podemos entender que o governo de Boric segue aquela máxima da adaptação cinematográfica do livro O Leopardo, do escritor italiano Lampedusa, de que tudo deve mudar para que tudo fique como está? Novamente, uma ótima pergunta. Eu queria dar um pouco de informação para os nossos ouvintes, para que eles também possam compreender o processo e, eventualmente, chegar às suas próprias conclusões de um processo que está em andamento na realidade, né? O Boric, então, um líder estudantil, né, depois das grandes manifestações estudantis do Chile, vários se elegem ao parlamento, tem 4, 5 jovens que se elegem, um deles é o Gabriel Boric, né? E quando há essa grande explosão, e eles conformam uma outra organização que é, na verdade, um conglomerado de organizações menores chamado Frente Amplo, né? Quando há a rebelião, o estalido social de 2019, como eu já disse, a primeira resposta do governo é repressiva, completamente repressiva, quando ele percebe que isso está saindo pela culatra, né? Ou seja, só está jogando álcool na fogueira, aí ele parte para uma negociação que é muito controversa. É uma negociação em que ele vai oferecer, vamos dizer, vai pescar uma das demandas dos manifestantes, que era por um processo constituinte, vai colocar isso em negociação, né? E essa negociação é controversa porque há setores que interpretam essa abertura de negociação como uma forma de tirar as pessoas da rua e, portanto, e também de salvar a pele do próprio Pinheira, que estava na iminência, vamos dizer, poderia cair, mas, sobretudo, poderia ser julgado pelos crimes da repressão. Não sei se as pessoas sabem, mais de 400 pessoas no Chile perderam um olho de uma polícia que atirava para cegar as pessoas, não é? E então foi um processo controverso. A organização do Boric não topou negociar. Ela fez essa interpretação de que aquilo era, vamos dizer, uma artimanha do governo. Porém, o Boric, em desacordo com a sua organização, endossa, assina, né? E, enfim, esse acordo, de fato, por um lado, então ele tem essas duas encaminhamentos. De um lado, ele abre um processo constituinte que é cheio de obstáculos, né?
cheio de obstáculos, a gente percebeu o último deles, que foi, né, que havia um plebiscito de saída da Constituinte, né, e esvazia, em alguma medida, vamos dizer, o protesto das ruas. Agora, quando vem as eleições para essa Constituinte, há uma surpresa geral. Por quê? Porque vence a mudança. A grande maioria dos constituintes eleitos, eles não são de nenhum dos partidos tradicionais chilenos, mas eles são o que eles identificam como os independentes ou autonomistas no Chile, né? Eu não tenho dado exato, mas algo como 70%. Daí depois... Isso você quer dizer no processo de formação da Assembleia Constituinte. Exato. Né? Sim, há uma eleição, então, né, que foi dos acordos de dezembro de 2019, é uma eleição para eleger os deputados. Havia uma arquitetura dessa eleição que favorecia novamente os partidos conservadores. E a própria fórmula da Assembleia Constituinte, que coisas importantes só poderiam ser aprovadas por 2/3, e outras coisas sequer poderiam ser discutidas na Assembleia Constituinte, por exemplo, os tratados comerciais de livre comércio que o Chile, isso sequer poderia entrar no jogo. Então é uma série de regras que foram estabelecidos, as regras do jogo foram estabelecidas, digamos assim, por quem estava ali no poder. E quem estava no poder não queria mudança. Então era um jogo dentro das regras estabelecidas, digamos assim, pelo opositor, né, para tentar ganhar. E então, mas a grande surpresa é quando nessa eleição, então, ganha o Partido da Mudança. O próprio Frente Amplo também elege muitos parlamentares para o processo constituinte, né, de modo que a direita chilena fica reduzida a uma minoria, sem poder de mando na Constituinte. Então, eles ganharam. Quando isso acontece, o Boric vira e fala: viram como eu tinha razão? Eu acertei, né? Eu acertei em fazer aquela negociação. O prestígio dele sobe muito, ele imediatamente se coloca como candidato e acaba sendo eleito numa eleição que já sinaliza a mudança de humores ali no Chile, porque é uma eleição em que ele ganha no primeiro turno, mas ele perde no primeiro turno, né? Enfrentando um candidato que, se a gente for falar assim de maneira simples, um Bolsonaro chileno, né? Portanto, uma figura da extrema-direita que surge nesse processo, e aí então como é que a gente vai entender isso? Que um país que estava assim, na rebelião à flor da pele, há essa aparente inversão. Então o Boric vence o segundo turno, mas por uma estreita margem, enfrentando esse personagem, portanto, num contexto, então, em que vamos dizer, a maré estava mudando, a maré política, o ambiente político chileno já estava mudando, né? E vamos dizer, essa mudança ficou mais explícita na votação do plebiscito de saída, né? Que não era só a questão de ter o plebiscito de saída, que dá, então, o processo constituinte, que foi riquíssimo, muito bonito, porque é um processo com grande protagonista de gente que quer, não só dos indígenas, das mulheres, porque foi também uma constituinte que tinha essa paridade, né, de mulheres e homens, né, algo inédito no mundo, mas por enfim, foi um processo que, até onde eu percebo, muito rico do ponto de vista de uma construção democrática, coletiva, e, no entanto, esse plebiscito foi derrotado por uma larga margem. Você diz o processo de saída da antiga Constituição para o aceite dessa nova carta. Exato, porque havia vários... Então, como eu disse, era uma corrida de obstáculos, né? Você tinha a eleição para a Constituinte, aí na própria Constituinte você tinha as regras que dificultavam que... Vamos supor, mesmo que a esquerda ganhasse, a possibilidade da esquerda ter mais de 2/3 nunca tinha acontecido no Chile, e, no entanto, isso aconteceu. Então, isso vai causando a percepção, né, de que deu tudo certo. E vejam vocês, olhando retrospectivamente, a gente pode pensar que essa coincidência entre insurreição nas ruas e mudança pelo voto, ela é mais, digamos, ocasional do que a regra. Se a gente pensar o maio de 68 francês, né, para dar um exemplo que os europeus devem estar familiarizados, em seguida se elege o de Gaulle, por exemplo, né? Então, no maio de 68, não há nada mais radical no imaginário europeu do que, né, ou pelo menos francês, do que esse momento, né? Mas então no Chile você tem essa percepção. Então faz essa outra Constituição, um processo muito criativo, inovador, uma Constituição que tem vários aspectos interessantes, democratizantes, né? Mas tinha esse último obstáculo a ser saltado, que era um referendo
que aprovasse essa nova Constituição, a mudança. E esse referendo aconteceu, essa votação no começo de setembro de 2022, e venceu o rechaço, como eles falam, eles recusaram a nova Constituição, e por uma margem ampla. 62% da população. Numa eleição que também teve uma outra peculiaridade, que era uma outra, digamos, armadilha ali, que foi a primeira eleição, a única eleição no Chile em que o voto foi obrigatório. Portanto, muita gente que não tinha votado, né, as eleições no Chile em geral não são. Então, as estatísticas ou as estimativas assim, que eu escutei mostram que se fossem só os votantes, vamos dizer, de costume, se não fosse obrigatório o voto, o resultado teria sido diferente, né? Então, um pouco para dizer o seguinte, né? Então, o Boric, ele é uma tentativa, digamos assim, de traduzir a rebelião das ruas na linguagem da mudança institucional, né? Num primeiro momento, ela aparece como possível e, no entanto, no momento mais recente, os limites disso ficam muito claros. Se a gente for fazer uma comparação, é uma comparação injusta, mas que ajuda a ilustrar com Salvador Allende, que você mencionou no começo, que era um socialista que se reivindicava marxista, que foi eleito. É certo que ele era reformista, mas podemos dizer assim, as reformas dele apontavam, ele sempre disse que ele queria construir a via chilena ao socialismo. Então estava ali uma tensão entre reforma e revolução, porque ele queria fazer o socialismo, que é outra sociedade, né? Então ele foi indo ali por dentro da ordem, ele testou, digamos assim, as possibilidades de mudança, ele levou no limite. E quando isso chegou no limite, ele levou o golpe, né? Então, podemos assim, ainda é cedo, a gente ainda vai ver muita coisa do processo chileno que está em andamento, mas o Boric, né, a sua eleição, esse processo constituinte, eles levam ao limite as possibilidades, né, vamos dizer, de desenhar um novo arcabouço institucional por dentro dessa ordem, e, no entanto, isso começa a dar marcha ré. A gente deve lembrar que a via chilena, que está sendo esse caminho, não é também original na América Latina. Ou esses governos progressistas, como me referi agora há pouco, né? A Venezuela, a Bolívia e o Equador, fizeram exatamente isso. Novos governos que chamaram processos constituintes, novas constituições que estabeleceram outras referências institucionais, né? Hoje, olhando retrospectivamente, daqui a pouco a gente vai falar talvez de algum desses países, né? A gente vê que, enfim, a mudança foi limitada, o que deu para fazer por esse caminho. No Chile, o limite chegou ainda antes, sequer a nova Constituição. O que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com uma nova Constituição, o Chile não estaria revolucionado. Mas, claro, seria, inclusive do ponto de vista simbólico, importantíssimo tirar... Agora, você acha que o voto obrigatório foi o único fator? Porque houve muitas críticas ao fato, por exemplo, da Constituição ter um caráter muito abstrato nas propostas de conteúdo social e focar muito em propostas identitárias. Houve críticas à questão do Estado plurinacional, da democracia paritária. Olha, eu entendo o seguinte, que o aspecto fundamental da derrota desse processo foi a campanha pelo rechaço, a campanha pela recusa, que foi uma campanha que essencialmente construiu uma narrativa de que essa Constituição era contra a nação chilena, seja lá o que isso seja. O que se evocava como contra, como algo que ameaçava a integridade dessa nação? Por exemplo, a ideia de um Estado plurinacional, porque o processo constituinte foi presidido por uma mulher Mapuche. Mapuche são os indígenas do Chile, né? Que é uma minoria, mas que ganhou um peso político importante, seja pelas lutas que eles estão fazendo nos territórios, seja também enfim, a bandeira Mapuche muitas vezes apareceu nos protestos urbanos, né? No Chile. Então, isso foi retratado, né, como uma ameaça, assim como se manejou de forma
significativa uma agenda de gênero, enfim, questões comportamentais, de novo, como se fosse uma ameaça ao que seria essa nação. O elemento central foi a construção de uma narrativa de que essa constituinte, de que essa ameaçava, vamos dizer, a unidade, a integridade ou os valores de uma nação chilena. Na construção dessa narrativa, eu entendo que o que é muito importante e fundamental são essas gramáticas de política do ódio, de desinformação, de fake news que a gente, que tem sido uma constante, não só na América Latina, mas em outras partes do mundo, né? Então eu acho que junto com isso, eu acho importante assinalar o seguinte, que eu não acho que as pessoas votam, não é assim que elas são manipuladas pelas fake news, pelos WhatsApps. Eu acho que a gente tem que olhar também que em sociedades como a brasileira hoje, emerge um desejo de ordem, que muitas vezes é um desejo autoritário, né? Podemos pensar assim, que vamos dizer, que esse desejo de ordem pode ser uma tentativa de compensar, né? É como se a moral e os valores pudessem compensar, né, aquilo que a economia corrói, porque a economia são essas relações extremamente instáveis que eu mencionei no caso chileno. Isso é a regra, né? Então, no Chile, quando a gente tem essa candidatura no segundo turno contra o Boric, que é esse Bolsonaro chileno com essa grande expressiva votação, acho que um elemento importante de entender é que há ali, claro, ele recorre às fake news, mas há uma parte importante da população que olha para aquilo que está acontecendo na rua e diz, eu quero ordem agora, vamos botar ordem na casa, e esse é o cara que vai poder me fazer isso, né? Então, há esse lado das fake news, mas há também um fenômeno social importante de raiz popular, de desejo dessas políticas. A Argentina, assim como o Chile, foi um dos laboratórios da política econômica neoliberal durante a ditadura de 1976, uma época em que os argentinos vivem entre o terror e a bonança especulativa até mergulharem numa profunda crise. Desde então, o país vive entre períodos de bonanças e profundas crises, da qual a mais famosa é a de 2001, quando os argentinos foram impedidos de sacar seus depósitos em dólares e um presidente chegou a ficar apenas 7 dias no cargo. Essa montanha-russa tornou-se o modelo econômico argentino? Olha, comparando historicamente, se a gente compara Argentina e Brasil, os dois principais países da América do Sul, a Argentina comparativamente sempre foi mais radical, mais extremo, né? Mais montanha-russa, como você está dizendo. Eu diria que nos anos recentes é o Brasil que está ocupando esse papel, né? Agora, vamos chamar atenção para algumas coisas. Primeiro, que diferente do caso chileno, né, a ditadura argentina, ela não foi uma reformatação da sociedade argentina, não é comparável, né, a intensidade argentina, de fato, a políticas de abertura financeira, comercial, mas há ambiguidades no regime argentino, militares nacionalistas, enfim, é outra, e também é um regime mais curto, 76 a 83, não é? E é um contexto que é muito ruim economicamente. A Argentina só vai para o buraco, de forma que quando termina a ditadura argentina, cujo fim é precipitado, né, pelo envolvimento aventureiro na Guerra das Malvinas, né, em 82, que foi vingada pelo Diego Armando Maradona, grande latino-americano, né, na Copa de 86, quando ele faz aqueles 2 gols e elimina a Inglaterra, né? Mas a ditadura argentina, quando termina em 83, então não dá para ela reivindicar uma narrativa de êxito econômico, algo comparável com o que acontece no Chile, por exemplo, né? Mas eu digo no sentido deles buscarem eliminar todo aquele... os industriais, os operários, toda aquela demanda que gerava aquelas crises, aquele vai e vem da economia, que tinha esse ímpeto, não? Sim, há essa ideia de... É um processo... vamos dizer, tem um elemento higienista, é um processo de reordenamento social, como eles falam, né? Então é um regime que espalhava na cidade cartazes dizendo silêncio é saúde,
né? Então, tinha essa ideia de que o movimento operário, uma concepção, vamos dizer, de industriais incompetentes, né? E um movimento operário que enfim, que essa combinação entre um movimento operário subversivo e que tinha fecundado o peronismo, né, que é o grande movimento trabalhista argentino do século XX, então isso precisava ser erradicado, né? E aí então você tem razão, de um lado a política genocida de terrorismo, genocídio político, eu me refiro, né, com a juventude argentina, né? E de outro também a ideia de um disciplinamento da economia que vai levar a políticas neoliberais, enfim, mas de novo, é um regime que é relativamente, comparado com o chileno, é mais curto, mais errático, né? E que teve dentro do próprio, essa montanha-russa da Guerra das Malvinas, enfim, né? Mas a Argentina, então, depois, quando termina a ditadura, aí ela vai ter... A história, né, a Argentina no século XX era... Depois da Segunda Guerra Mundial, marcada por dois partidos, os radicais e os peronistas. Os peronistas tinham ganhado todas as eleições na história argentina, inclusive quando eles tinham sido proibidos, porque eles chamavam o voto em branco ganhava. Mas, nessa primeira eleição, voltam os radicais, né? Aí há uma série de problemas que se desprestigia, né, o governo do Alfonsín, volta o peronismo, mas aí é o peronismo neoliberal, que se aplica a política, vamos dizer, de ajuste estrutural mais radical da América do Sul, possivelmente nesse contexto, e há uma correlação disso com a ditadura. Por quê? Porque o que poderia ser a resistência a essas políticas tinha sido dizimado por um regime que matou 30 mil pessoas, das quais 90% eram jovens, né? Então, foi uma geração de militantes, uma coisa, de fato, brutal, que não tem padrão de comparação no Cone Sul, né? E, bom, então foram 2 mandatos do Menem, é aquela história do neoliberalismo que nem no Brasil. Primeiro parece que todo mundo se sente rico, porque eles dolarizaram a moeda, né? Foi uma versão também mais radical nesse sentido, né? Então, importação barata, a viagem internacional é barato, então você tem logo a crise cobra o preço, e essa crise vai culminar nesse insurreição também em dezembro de 2001, nesse contexto que você falou do congelamento das poupanças. E a insurreição de 2001 abre uma outra etapa, né? Porque o que vai seguir vai ser a versão do progressismo argentino, que são os Kirchner, né? São 3 mandatos, primeiro o Néstor, depois a sua esposa, Cristina, né? E mais ou menos em paralelo ao período em que o PT teve no governo no Brasil. Há algumas diferenças, né? Quando o Kirchner quando a Cristina Kirchner perde a eleição, o peronismo perde, o kirchnerismo perde a eleição, ela não é derrubada, né? Como aconteceu com a Dilma no Brasil. Então, é o que possibilita também que ela ficasse, digamos assim, um mandato no banquinho, esperando a sua vez, que foi o Macri, que é, digamos, um quadro neoliberal, formado também na ditadura argentina, que era o presidente do Boca Juniors, o principal time de futebol da Argentina, um mandato antipopular, e aí então ela volta, mas volta na vice-presidência do atual, que é o governo atual, né? Alberto Hernandes e a Cristina Kirchner na vice-presidência. Então, comparando, né, esses últimos 10 anos, enquanto que no Brasil a gente teve golpe, prisão do Lula, Bolsonaro, a Argentina está relativamente calma, né? A montanha-russa agora somos nós. Mas eu acho importante de chamar a atenção que, em termos comparativos, a Argentina, até os anos 50, era um país que, digamos assim, disputava com o Brasil. No começo do século XX era uma economia maior do que a brasileira. Até os anos 30 era uma economia, o percentual industrial da economia argentina era o dobro da brasileira, né? Então, mas dos anos 50 em diante, né, a economia, então, e os níveis de vida da Argentina eram comparáveis com a Europa, né? Então a Argentina estava mais próximo, os índices de vida dos países europeus do que dos países latino-americanos. E, no entanto, de lá para cá a tendência é um acentuado declive, digamos assim. Então você tem uma espécie de decadência quase que estrutural da Argentina, da qual
os governos Kirchner foi uma tentativa episódica de recuperação, mas que não se dá pela industrialização, e sim pelo alta dos preços das matérias-primas, das commodities, um pouco também como aconteceu no Brasil nesse período. Agora, apesar de toda essa crise econômica, a Argentina consegue ainda ostentar um relativo índice social avançado, né? Segundo a ONU, o índice de desenvolvimento humano dela é de 0,84, numa escala que vai de 0 a 1, que quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido você é. E ela continua sendo segundo da América Latina. Certamente, um paraguaio, um boliviano, ou um centro-americano, um haitiano. Por isso que, chegando na Argentina, ele vai achar a Argentina um país muito superior à qualidade de vida em relação aos seus países de origem, né? Por outro lado, um argentino que viveu o que foi o país há 30 anos ou há 40 anos, não vai ter essa experiência, né? Claro que vamos dizer, as necessidades sociais é sempre uma noção relativa, né? Relativa à sua experiência, né? Assim como, digamos assim, um sueco que vem a experimentar o que é o sistema de transporte urbano no Rio de Janeiro vai ficar revoltado, né? Então, mesmo que um carioca fique feliz de ter ônibus e ter metrô, e acho que, enfim, pelo menos ele se locomove, é acessível, né? Então, a questão que eu estou chamando a atenção é do ponto de vista comparativo, né? O que foi a Argentina, né? Nos anos 50, até os anos 50, né? Em relação ao que ela é agora. Agora, claro, se você comparar com outros países latino-americanos, é um país relativamente mais integrado, no sentido de que as disparidades sociais elas são menores. E é interessante observar que esse é o caso, na América do Sul, dos países que tiveram um movimento operário mais forte, tradições de esquerda mais fortes, mais robustas no começo do século XIX, né? Que são Chile, Uruguai e a Argentina. A Argentina, por exemplo, você mencionou o livro Origens do Pensamento, né, Radical na América Latina, é a primeira tradução do Capital, do Marx, para o espanhol, não é feita por um espanhol, é feita por um argentino, que funda o primeiro Partido Socialista das Américas, que elege o primeiro deputado e depois o primeiro senador das Américas. Isso acontece na Argentina. Primeiro senador socialista. Socialista, né? No começo do século XX. Eu estou dando esses dados só para dizer o seguinte, de que os países que são menos desiguais na América Latina, né? Isso tem relação com o fato de terem sido os países em que houve uma organização mais avançada das classes populares, em particular dos setores trabalhadores, né? A capacidade de organização e mobilização da sociedade argentina, mas sobretudo do peronismo, você acha que ajuda a conter também a desigualdade argentina, manter esse nível de... sem dúvida. Os argentinos, por exemplo, quando eles olham aqui para o Brasil, eles acham incompreensível que o Lula foi preso e não teve quebra-quebra. Para eles é incompreensível uma coisa dessa, né? Os argentinos, há uma tradição importante. Você não passa um dia em Buenos Aires, no centro, não passa 2 dias sem ver uma manifestação, um protesto. Há uma cultura subsiste, sobrevive, e isso foi muito importante para enfrentar, para dar freios ao macrismo, que foi esse governo, né, o Macri, que sucedeu os 3 governos do Kirchner recentemente na Argentina. E a Argentina também, assim como o Uruguai, são os 2 países em que o movimento sindical tem mais peso na América do Sul, né? No Brasil ainda tem, mas tem perdido a importância que teve. A Argentina e o Uruguai ainda é um ator político importante, né? E sem dúvida Agora, o que é a capacidade de convocar? Então isso eu estou falando vamos dizer, de trabalhadores organizados, né? Claro que também na Argentina, um movimento que mais destaque teve social no começo do século XXI, nessa crise que a gente falou de 2001, foram os piqueteiros
que não são trabalhadores sindicalizados, pelo contrário, é gente que está desempregada, né? Piquete é fechar as ruas, né? Então essa era a sua forma de protesto. Então a Argentina também tem, enfim, também tem isso. Agora, em relação, então, outra coisa é o kirchnerismo, né? O kirchnerismo convocado pela Cristina, né? Nesse momento, a Cristina vive uma situação, eu diria, bastante delicada, porque ela, ao mesmo tempo, procura se posicionar como oposição ao governo da qual ela é vice, né? Para poder se distanciar de um governo que tem sido impopular num contexto em que a Argentina, pressões inflacionárias importantes, um problema de dívida muito agudo e que está forçando o país a medidas de contingenciamento, a recorrer ao FMI e assim por diante, enfim, em suma uma agenda antipopular, né? Então ela tenta tá nessa linha, vamos dizer, delicada de ser oposição a um governo que ela é parte, né? E como claro, isso de olho no que pode ser as suas possibilidades políticas numa eleição futura, que alguns acham que poderia ser um enfrentamento já no ano que vem, né, entre o Macri e a Cristina, que seria um pouco equivalente, sem tantas cores fortes como no Brasil, mas de um Lula e Bolsonaro. Então, um equivalente no sentido de que são as principais figuras políticas da Argentina. Bachelet, o Pinheira, assim. É que... Sem tanto drama, assim, né? É que a Cristina, inclusive eles chamam pelo primeiro nome, né? Na Argentina ninguém fala Macri, falam Maurício e Cristina, né? São as figuras, então seria um pouco essa versão, talvez no Chile, mas acho que o Chile já está em outra. O Chile, né? Já está em outra, verdade. Agora, você citou o Uruguai, e tanto a Argentina quanto o Uruguai, né, além dessa tradição trabalhista, eles também têm uma tradição de um notório avanço na questão dos costumes, em comparação com os vizinhos, né? A Argentina, né, foi o primeiro país a aprovar o casamento igualitário, que entrou em vigor em 2010, um mês depois da lei portuguesa. Em 2020, o país aprovou agora uma avançada lei do aborto, prevendo a interrupção da gravidez em até 14 semanas, além, que a gente não pode deixar de citar nunca, de ter realizado um trabalho de memória e justiça histórica no que concerne aos crimes da ditadura, que não tem comparação aos vizinhos sul-americanos, colocando na cadeia os generais que comandaram o país entre 76 e 83. Eu acho que é um trabalho de memória que, a meu ver, só tem comparação com o que a Alemanha fez depois do nazismo, porque a Espanha não fez nada igual, Portugal não fez nada igual, a Comissão lá de Memória e Conciliação da África do Sul não se compara, nada se compara aqui no Brasil, não se compara. Isso se deve apenas à capacidade de mobilização da sociedade argentina? Eu acredito que isso tem a ver com um outro elemento que está cobrando um preço caro para o Brasil, em particular, na atualidade, que é a separação entre igreja e Estado, né? A secularização. O Uruguai é possivelmente a sociedade mais secular, né, da América Latina, eu diria, talvez Cuba, ser comparável, que é também, né? Então essa questão vem, no caso do Uruguai, vem da modalidade do reformismo uruguaio do começo do século XX, que é conhecida como batlismo, né? O presidente Batlle, né? E então eu entendo que esse é um elemento decisivo para que favoreça o avanço dessa agenda. Quer dizer, elas não são politizadas, elas podem até ser politizadas segundo uma gramática religiosa, mas ela não vai ter a mesma força. Como tem aqui, né? Como tem no Brasil, por exemplo, né? Como tem... acho que esse é não sei qual é a sua opinião, mas a resistência, né, dos setores, vamos dizer,
cristãos, conservadores, e é o principal, vamos dizer, força social organizada que se opõe a esse avanço, sob argumentos então, que você coloca numa gramática religiosa questões, vamos Mas dizer, tem a mesmo a ver com os corpos campanha das pessoas, né? do PT contra o Bolsonaro coloca assim: Bolsonaro usa fake news de que Lula é a favor do aborto e Lula é contra o aborto. Aí nós entramos numa outra dimensão que é que é, vamos dizer, um processo de corrosão avançada, né, da sociabilidade brasileira, né, e que está produzindo, vamos dizer, um caldo de cultura favorável à politização do ressentimento social por meio dessas gramáticas de política do ódio, né, e que é um fenômeno muito mais amplo do que o bolsonarismo. E num contexto de disputa eleitoral acirrada, né, o Partido dos Trabalhadores, o Lula, tem feito essa inflexão à direita na expectativa enfim, de conquistar votos que não tem, né? Uhum. Então, mas claro, isso é muito preocupante, porque isso porque a corrosão da sociedade, ela afeta a política, né? É um sintoma de que, enfim. Isso é algo inimaginável na Argentina, no Uruguai. Eu cobri as eleições uruguaias, por exemplo, em 2000 e... Quando foram as últimas eleições presidenciais 2019, lá? né? 2019. Cobri, estava na posse da Cristina e do... eu cobri as eleições no Uruguai e estava na posse da Cristina e do Alberto. Você tem as coisas muito claras, assim, e tal. Aqui no Brasil parece o encontro do Rio Negro e do Solimões. Só podia acontecer aqui o encontro do Rio Negro e Solimões, assim. Mas o que está por... Eu acho que vamos dizer, se a gente fosse voltar assim à Revolução Francesa, né, o que está o buraco mais embaixo é essa vamos dizer, politização, religiosidade do espaço público, né, ou de temas que então é isso. E não tem muita desculpa para falar, mas o povo na base é conservador, porque ali tem essa base popular, como tem aqui na Argentina e no Uruguai. Agora, eu acho que no caso brasileiro também a gente deve lembrar, você certamente se lembra, o pessoal que está ouvindo já deve ter a grande mobilização antes da primeira eleição, né, da eleição de 2018, quando o Bolsonaro venceu, o Ele Não, né? Sim. Que era o hashtag Ele Não, uma movimentação das... Claro, todos que éramos por Ele Não fomos, né? Mas foi puxado pelas mulheres, né? E foi uma manifestação emocionante, talvez a mais emocionante, mais bonita e multitudinária, muitíssima gente, mas liderada pelas mulheres, sobretudo mulheres brancas, pretas, enfim, de todas, né? O ponto que eu estou querendo dizer é que no Brasil atual as duas coisas convivem, né? Então tem essa agenda, vamos dizer, conservadora dos costumes que se impõe com força e que lamentavelmente, né, a forma como o PT está lidando com isso na campanha, no sentido de ceder a isso, mas fez isso também quando foi governo, então não estranha que faça isso na campanha. Mas a gente tem também as pretas, jovens, os coletivos, tudo isso tá, né? Sim. E vai ficar, independente do resultado da eleição. A Colômbia, um estado que é meio sul-americano, meio caribenho, configura uma exceção na América Latina. Ao contrário de seus vizinhos, o país não sofreu nenhum golpe de Estado ao longo da segunda metade do século XX. No entanto, o país conta com quase o mesmo número de desaparecidos políticos que a Argentina. Enquanto a ditadura argentina sumiu com cerca de 30 mil pessoas, como a gente já falou, a Colômbia tem entre 1989 e 2014 mais de 25 mil desaparecidos. Além disso, foram mais de 220
7.000 civis mortos por motivação política entre 1958 e 2012 e mais de 2.000 chacinas entre 1985 e 2012, totalizando quase 12.000 mortes. Os dados você mesmo cita no seu livro, Uma História da Onda Progressista na América Latina, a partir de diferentes fontes. Podemos dizer que a Colômbia não teve ou não tem uma ditadura porque nunca precisou, porque não precisa? É um bom jeito de ver, né? Como no México também se costuma dizer, né, que um escritor ah, que é uma pessoa muito conservadora, reacionária, a gente pode até dizer, o Vargas Llosa, né, apoiou a Fujimori nessas últimas eleições, mas é um escritor que ganhou o prêmio A Nobel. Keiko Fujimori, né? Filha do ditador Alberto Fujimori, que Isso, governou o Peru nos anos 90. O Fujimori, que aliás derrotou o próprio Vargas Llosa na eleição, mas, enfim, diante da possibilidade da vitória de um índio, né, professor de escola, ele se alinhou com sua... Mas esse personagem dizia que o México era a ditadura perfeita, porque o México foi essencialmente um regime de partido de Estado ao longo do século XX, o PRI. Então, um pouco para fazer essa... mas era uma democracia, né, formalmente, né? Então, acho que isso é um bom jeito de colocar, porque há muitos colombianos, vamos dizer, no espectro liberal, chegam a se orgulhar, dizer que o país é o sistema bipartidário mais antigo, um liberalismo que remete ao século XIX, a uma instabilidade. Mas o outro lado dessa moeda é essa violência, é uma guerra, um estado contra-insurgente, né? Que enfrentou uma guerra civil, que é o conflito armado mais longo do século XX, interno, né? Desde os anos 50, né? Até recentemente. E ainda tem pelo menos um grupo armado importante ativo na Colômbia, né? Que vem a ser? O ELN, né? O Exército de Libertação Nacional, que tem a sua origem... também assim como as Farc é fundada em 64, mas tem origem vinculada à teologia da libertação, né? Que é aquele grupo católico... A teologia da libertação é um fenômeno da igreja latino-americana, né? Que num contexto de efervescência social do final dos anos 50, anos 60, Revolução Cubana, maio de 68 e todas as pressões, as lutas, as guerrilhas também na América Latina, há um movimento no sentido de fazer o que eles chamam de uma opção preferencial pelos pobres, né? Então você tem um setor importante da igreja que vai se politizar e vai fazer do seu trabalho pastoral uma ferramenta de politização, né? Por exemplo, na Revolução Sandinista da Nicarágua, que é a última revolução que triunfou não só na América Latina, mas no mundo, né, em julho de 79, a teologia da libertação foi fundamental, tanto é que no governo sandinista tinha 3 ministros que eram padres, né? O da cultura, da educação e de relações internacionais, né? Então, o ELN, ele surgiu, né? Ele foi fermentado nesse contexto, né? Sua grande figura original é o padre Camilo Torres, né? Que era um sociólogo, professor, né? Da Universidade Nacional da Colômbia, que faz, então, essa opção pelos pobres e acaba morrendo em combate, né? Mas, então, é isso, né? Digamos assim, a América Latina é toda violenta, né? O padrão, vamos dizer, de repressão do dissenso é um padrão que não tem comparação com os países europeus, sobretudo com os países, digamos assim, mais industrializados, né? Então, agora, a Colômbia, no contexto latino-americano, ela é o paradoxal, né? Ou particularmente no contexto sul-americano, né? Na América Central você tem a história de El Salvador, da Guatemala, que é também muito violenta, mas enfim, então a Colômbia é esse estado de exceção permanente, né? Então esse paradoxo, né, de uma, vamos dizer, de uma fachada democrática, liberal, mas que por trás, né, que dá, vamos dizer, que é sustentada por um Estado contra-insurgente. Agora, que vai ser, qual que é a relação desse Estado contra-insurgente com as Farc e com a ELN? Bom, a relação ela oscilou com o tempo, né? O que eu acho importante dizer é o seguinte:
é que ao longo desse período de conflito armado, que então veja, eu estou falando que são guerrilhas que se conformam nos anos 60. Sim. E que chegam ao século XXI. Portanto, é uma história de mais de 50 anos. Numa história de mais de 50 anos, há muitos, vamos dizer, muitos episódios, muitos vai e vens, né? Então, não é uma história monolítica. Mas um elemento muito importante de se entender é que, a partir dos anos 70, a Colômbia vai... Há dois fenômenos. O primeiro é que a Colômbia vai se tornando um importante produtor de de cocaína, sobretudo, né? E o segundo fenômeno é que o Estado colombiano, já de antes, mas vai ganhando mais força, ele vai sendo cúmplice, fomentando organizações paramilitares para fazer aquelas violências, digamos assim, que o Estado não estaria autorizado a fazer. E isso vai dar origem, então, a uma mescla muito explosiva entre interesses econômicos delinquentes vinculados ao narcotráfico e violência política, né, escoradas pelo Estado colombiano, que vai formatar esse amálgama, vai gerar o que na Colômbia eles conhecem como a parapolítica, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que então, já nos anos 80, há um setor importante, organizado da sociedade colombiana, que fará da violência o seu ganha-pão. Pablo Escobar, que é talvez o traficante mais conhecido da Colômbia, foi eleito deputado, né? Então, eu estou construindo esse raciocínio para chegar no seguinte ponto, que houve momentos em que se negociou a paz na Colômbia. No entanto, nos momentos mais recentes, por exemplo, um processo importante que se abre no final dos anos 90, né? Então, há mais de um momento, há vários momentos em que se negociam a paz. Mas por exemplo, nos anos 80, há uma negociação importante, desmilitarizam uma área do tamanho da Suíça, fazem lá as negociações. As Farc se desmilitarizam, formam um partido político que se vão chamar União Patriótica, passam a concorrer nas eleições, ganham um monte de prefeituras, vereadores, etc., lançam um candidato à presidência, e o que acontece? Em 2, 3 anos, matam 5.000 pessoas da União Patriótica, né? Matam quase todos os prefeitos, os vereadores, matam o candidato à presidência, aí eles botam outro, matam outro candidato à presidência, de modo que então eles falam, bom, não dá, né? Aí volta... E eles voltam e se fortalecem nos anos seguintes, né? Aí há outro processo. Então, mas quem é que sabota esse processo? É isso que eu estou querendo. O ponto que eu estou querendo dizer é que, ao se conformar esse amálgama entre narcotráfico, setores também que expulsam camponeses para se apropriar dos seus territórios e explorar diferentes, enfim, agronegócio, ou mineração, petróleo, o que quer que seja, né? São atores que passam a conformar o que eu poderia chamar de um partido da guerra. Ou seja, eles são contrários à paz. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, quem mata esses 5.000 da UP não é assim o Estado, não é o presidente que manda matar. Você tem esses setores